E se tudo o que você acreditava sobre amor fosse colocado à prova por uma aposta? Mário sempre teve certeza de uma coisa: sentimentos são uma ilusão. Para ele, relacionamentos não passam de contratos sem assinatura. Mas quando seu melhor amigo o desafia a se casar em 6 meses, ele decide provar seu ponto da maneira mais fria possível, transformando um casamento em um simples negócio. A escolhida? Katie, sua nova empregada. Uma mulher forte que nunca se deixou iludir por promessas vazias. O plano parecia perfeito. Sem amor, sem complicações. Apenas um contrato. Mas o que acontece quando um jogo de conveniência começa a se tornar real? E pior, o que acontece quando a verdade vem à tona e a aposta vira a maior perda de sua vida? Prepare-se para uma história onde orgulho, sentimentos e segredos colidem. Será que o amor pode nascer onde só deveria existir um acordo? A resposta vai te surpreender. O restaurante estava lotado. A elite da cidade se reunia ali para fechar negócios, ostentar conquistas e, claro, alimentar seus egos. Em uma mesa reservada no canto, Mário segurava uma taça de vinho, ouvindo sem muito interesse as provocações de Carlos. Você pode ter milhões na conta, mas nunca entendeu nada sobre o amor. Mário revirou os olhos, levando a taça aos lábios. Porque amor não existe, é só um contrato não assinado. Carlos riu, recostando-se na cadeira como se estivesse prestes a dar um cheque-mate. Engraçado. Sempre soube que você não acredita no amor, mas nunca imaginei que teria tanto medo dele. Medo? Mário arqueou uma sobrancelha desdenhoso. Sim, você foge do casamento como se fosse um investimento ruim. Porque geralmente é. Então prove. Mário cruzou os braços. Como? Carlos sorriu, aquele tipo de sorriso que significava encrenca. Case-se dentro de 6 meses. Escolha quem quiser. Finja o quanto quiser. Apenas prove que sentimentos não têm nada a ver com isso. Mário soltou uma risada curta. Que infantilidade! Ah, entendi. Está com medo. O orgulho de Mário se acendeu como gasolina perto do fogo. Ele colocou a taça de vinho sobre a mesa com um leve estalo. Fechado. Carlos piscou, surpreso com a rapidez da resposta. Isso foi fácil. Porque eu sei que tenho razão. Mário se inclinou para a frente. Em 6 meses, vou me casar. E quando eu sair dessa intacto, sem um arranhão emocional, você nunca mais vai me encher com essa conversa fiada sobre amor. Carlos sorriu, satisfeito. Vamos ver. Naquela mesma noite, Mário começou a pensar em sua estratégia. Ele não queria perder tempo com um relacionamento de verdade. Era isso que as pessoas burras faziam. Ele apenas precisava de alguém que topasse a farsa, alguém sem ilusões românticas. Na manhã seguinte, uma mulher jovem chegou à sua mansão carregando uma mochila surrada. Mário não sabia seu nome ainda, mas algo nela chamou sua atenção. Ela não parecia impressionada com os portões altos, nem com os carros importados na garagem. Apenas olhava ao redor com calma, avaliando o lugar como se fosse qualquer outro. Quando ela se apresentou como a nova empregada, Mário sorriu para si mesmo. Você parece do tipo que não se ilude fácil, comentou, observando-a de perto. Ela parou de olhar em volta e cruzou os braços. Isso é um elogio ou um teste? Mário sorriu intrigado. Um fato. Ele não precisou pensar muito. Se havia alguém que poderia provar que sentimentos eram uma ilusão, essa pessoa era ela. Mais tarde, naquela mesma noite, Mário a chamou para uma conversa formal. Quero te fazer uma proposta, disse direto ao ponto. Ela arqueou uma sobrancelha. Se for algo indecente, já aviso que não sou esse tipo de funcionária. Mário riu baixo. Nada disso. É um negócio. Um contrato, se preferir. Ela cruzou os braços. Estou ouvindo. Preciso de uma esposa por 6 meses. Só no papel. Você continua sua vida normalmente. E eu resolvo um problema pessoal. No fim,
Você recebe uma quantia generosa. Ela piscou, processando. Isso é uma pegadinha? Tem alguma câmera escondida? Não, é um acordo. Ela ficou em silêncio por alguns segundos. Então riu, balançando a cabeça. Você realmente acha que eu aceitaria um absurdo desses? Por que não? Porque não sou maluca, ela apontou para ele. E porque sei que esse tipo de proposta sempre tem um truque. Mário inclinou a cabeça. Você precisa de dinheiro, não precisa? Ela ficou séria. Não é da sua conta. Mas é um fato. Ele deu de ombros. Essa proposta pode resolver seus problemas. Ela cerrou os olhos. Você acha que tudo se resume a dinheiro, não é? Geralmente sim. Ela bufou. Eu não sou uma mercadoria. Eu sei, por isso estou te dando escolha. Ela se levantou indignada. Eu tenho dignidade. Eu também, ele disse tranquilo. E é por isso que não estou pedindo nada além de um contrato. Ela hesitou, encarando-o. Isso não faz o menor sentido. Faz para mim. Ela girou nos calcanhares, saindo da sala. Mas naquela noite, quando se deitou para dormir, as palavras dele ecoaram em sua mente. Você precisa de dinheiro. Infelizmente, ele estava certo. E no dia seguinte ela voltou à sala dele. Vamos conversar, disse com um olhar sério. Mário sorriu, exatamente como ele havia previsto. Katy sentou-se no sofá da sala de Mário, mantendo os braços cruzados e uma expressão séria. Vou ouvir, mas não significa que eu vou aceitar. Mário sorriu de canto. Ele já esperava resistência. Justo. Aqui está a minha proposta. Casamento de fachada. Você continua sua vida como sempre, mas no papel seremos marido e mulher. Você será muito bem recompensada por isso. Kate estreitou os olhos. Parece uma proposta boa demais para ser verdade. Não tem pegadinhas. Apenas um contrato. Eu preciso de uma esposa por um tempo e você precisa de dinheiro. Ela inclinou a cabeça, observando-o. Você fala de casamento como se fosse comprar um carro. Porque, no fundo, é um negócio, ele respondeu. Kate riu sem humor. Você é inacreditável. Sou prático, Mário corrigiu. Ela suspirou, pensativa. O dinheiro que ele estava oferecendo poderia mudar completamente sua vida e ajudar sua mãe doente. Mas se envolvia casamento, mesmo que falso, algo dentro dela hesitava. Eu preciso de garantias, disse por fim. Fale. Quero um contrato por escrito, sem envolvimento físico, sem obrigações além do que for necessário para manter a farsa. E, o mais importante, sem surpresas. Mário concordou sem hesitar. Fechado. Ele estendeu a mão para selar o acordo. Kate olhou para a palma aberta e por um momento pensou em recuar. Mas no fim apertou a mão dele. Se você quebrar qualquer uma das minhas condições, acabou, alertou. Você vai ver que eu sou um homem de palavra. Mário garantiu. 2 dias depois, Kate voltou à casa de Mário para assinar o contrato. Um advogado estava presente, formalizando tudo. Ao pegar a caneta, ela hesitou por um segundo antes de assinar seu nome. Agora, estava oficialmente casada com um estranho. Naquela noite, ela arrumou suas malas e se mudou para a casa dele. O ambiente era tão sofisticado e frio que ela se sentiu deslocada imediatamente. Mário apareceu na porta do quarto. Bem-vinda à sua nova casa. Katy olhou ao redor e soltou um suspiro. Vai demorar para me acostumar. Você vai se adaptar. Ela olhou para ele com ceticismo. Você fala como se isso fosse fácil. Ele deu de ombros. É só manter a cabeça no objetivo. Se lembrar que é um contrato. Kate mordeu o lábio inferior desconfortável. Eu só espero que eu não me arrependa. Mário sorriu. Arrependimentos só existem quando há sentimentos envolvidos. E nós dois sabemos que esse não é o caso. No dia seguinte, o primeiro grande teste aconteceu. Eles tinham um evento importante para comparecer como casal.
Kate passou horas tentando escolher algo adequado para vestir. Quando finalmente desceu as escadas, encontrou Mário esperando de terno impecável. Ele a olhou dos pés à cabeça. Nada mal, ela bufou. Isso é o mais próximo de um elogio que vou conseguir? Provavelmente. Kate cruzou os braços. Pois é, e eu achando que você poderia ser charmoso quando quisesse. Esse não é o meu papel nesse acordo. No evento, Kate sentiu todos os olhares sobre ela. Algumas pessoas cochichavam, surpresas com a nova esposa de Mário. Mas ele se manteve impassível. Sorria e finja que gosta de mim, ele murmurou. Kate sorriu falsamente, revirando os olhos. Isso está sendo mais difícil do que eu imaginava. Mário segurou sua mão e para o público parecia o marido perfeito. Bem-vinda ao jogo. Durante a noite, algumas socialites se aproximaram, claramente desconfiadas. Que surpresa, Mário, disse uma delas. Não sabíamos que você tinha encontrado alguém especial. Mário passou o braço pela cintura de Kate e sorriu. Quando acontece, acontece. Kate sorriu também, mas não conseguiu evitar a resposta afiada. Algumas coisas acontecem quando menos esperamos. A mulher analisou Kate dos pés à cabeça. E você? O que fazia antes de conhecer o Mário? Kate sentiu o sangue ferver. A pergunta era claramente uma provocação. Ela sorriu com ironia. Eu trabalhava, coisa que talvez você não saiba o que significa. A socialite arregalou os olhos e Mário conteve um sorriso. Ela tem um senso de humor incrível, não acha? Disse ele, encerrando a conversa e levando Kate para outro canto. Quando saíram do evento, Kate soltou um suspiro de alívio. Eu odeio esse tipo de gente. Mário sorriu. Você lidou bem com elas. Ela o olhou, desconfiada. Isso foi um elogio? Talvez. Kate bufou. Que milagre. Você terá que se acostumar. Kate revirou os olhos, mas no fundo percebeu que aquela noite foi um pouco menos horrível do que esperava. No entanto, aquilo era só o começo. Kate acordou com o barulho de passos no andar de baixo. Ainda estava se acostumando à casa grande e silenciosa. Demorou um segundo para lembrar onde estava e por quê. Ela fechou os olhos e soltou um longo suspiro. Casada. Não de verdade, claro, mas no papel, sim. Depois de se arrumar, desceu para a cozinha e encontrou Mário lendo um jornal, tomando café. Ele olhou para ela por cima da xícara. Bom dia! É mesmo? Kate resmungou, se servindo de café. Está de mau humor? Dormir em um lugar estranho faz isso comigo. Mário dobrou o jornal com calma. Você vai se acostumar. Kate bufou. Duvido. Ele deu de ombros e voltou ao café. Os dias seguintes foram marcados por uma rotina estranha. No papel, eram marido e mulher, mas dentro daquela casa, eram dois estranhos dividindo espaço. No fim de semana, Mário anunciou. Teremos outro evento amanhã. Kate gemeu. De novo? Faz parte do acordo. Ela revirou os olhos, mas não tinha escolha. No dia seguinte, enquanto se preparava, ela tentou se convencer de que aquilo era apenas um trabalho. Nada mais. Quando desceu, Mário estava esperando, impecável como sempre. Ele a analisou de cima a baixo. De novo essa inspeção? Apenas conferindo se você está adequada. E estou. Mário sorriu de canto. Vai passar. Engraçado. Você parece menos insuportável quando está calado. E você quando não está revirando os olhos a cada 5 minutos. Kate respirou fundo. Seria uma longa noite. No evento, Mário cumprimentou pessoas enquanto segurava sua mão. Kate se mantinha atenta, tentando parecer natural. Até que uma mulher se aproximou, lançando um olhar avaliador. Você é a nova esposa do Mário? Parece que sim. A mulher estreitou os olhos. E como vocês se conheceram? Kate abriu a boca para responder, mas Mário foi mais rápido. Foi inesperado.
Um dia ela estava na minha vida, no outro, eu percebi que não queria que fosse embora. O tom casual e convincente de Mário surpreendeu até Kate. Uau! A mulher disse, desconfiada. Parece coisa de filme. Kate sorriu. A vida tem dessas coisas. A mulher se afastou, ainda sem parecer convencida. Mário se inclinou levemente para Kate. Você está aprendendo. Estou apenas me divertindo com isso. Ele sorriu, mas não disse nada. Mais tarde, no carro, Kate suspirou de alívio. Isso foi exaustivo. Você foi bem. Obrigada, eu acho. Foi um elogio, sim. Ela riu. Naquela noite, enquanto estava no quarto, Kate pensou em como sua vida tinha mudado tão rápido. Ela sabia que não podia baixar a guarda, mas algo nela começava a se perguntar se Mário também não estava começando a se perder nesse jogo. Kate se acostumava aos poucos com a nova rotina, mas a convivência com Mário ainda era um constante jogo de provocações. Ele era metódico, organizado ao extremo. Já ela, bem, não tanto. Naquela manhã, ao entrar na cozinha, Mário encontrou a pia cheia de louça e a bancada bagunçada. O que aconteceu aqui? Um furacão passou? Kate, sentada à mesa, mordia uma torrada. Ah, eu fiz café. Mário cruzou os braços. Café ou um experimento de destruição em massa? Exagerado! Ele respirou fundo, pegando um pano para limpar o balcão. Isso aqui tem regras. Kate sorriu. Bem-vindo à vida real. Mário lançou um olhar para ela, mas não disse nada. A convivência forçada trouxe momentos inesperados. Às vezes, enquanto tomavam café, Kate o pegava distraído, observando-a de um jeito que não combinava com ele. Uma noite, ele chegou do trabalho e a encontrou na cozinha, cantarolando baixo enquanto cozinhava. Desde quando você faz comida aqui? Kate deu de ombros. Desde que percebi que os chefes dessa casa fazem pratos bonitos, mas que não me enchem. Ele observou a panela no fogão. O que é isso? Comida de verdade. Mário arqueou a sobrancelha. Está insinuando que eu não sei o que é isso? Ela riu. Estou afirmando. Ele se recostou no balcão. Quero ver se é bom. Kate bufou. Você tem um paladar chato. E você tem medo da minha opinião? Ela pegou uma colher e enfiou na boca dele sem aviso. Mário piscou, surpreso. E então? Ele mastigou devagar. Não está ruim. Kate sorriu, vitoriosa. Eu sabia. Pela primeira vez desde o início desse acordo maluco, eles riram juntos. Dias depois, estavam em um jantar com amigos de Mário. Entre conversas e taças de vinho, Kate se afastou um pouco para pegar ar. Quando voltou, ouviu uma conversa que a fez parar no meio do caminho. Não acho que esse casamento dure, um dos amigos de Mário dizia. Concordo, ele nunca levou ninguém a sério. Por que seria diferente agora? Antes que Kate pudesse reagir, Mário interveio. Eu não lembro de ter pedido sua opinião. O tom calmo, mas afiado, silenciou a mesa. Kate sentiu algo estranho no peito. Mais tarde, quando estavam indo embora, ela quebrou o silêncio no carro. Obrigada por me defender. Mário manteve os olhos na estrada. Não foi nada. Foi sim. Ele deu de ombros. Eu apenas não gosto que falem da minha esposa. Aquela palavra esposa ecoou na mente dela de um jeito estranho. Ela desviou o olhar para a janela. Algo estava mudando. Kate estava concentrada organizando algumas coisas na sala quando sentiu Mário se aproximar. Ela já sabia que ele estava lá antes mesmo de se virar. A presença dele era impossível de ignorar ultimamente. Preciso que me acompanhe amanhã a um evento importante, ele disse, cruzando os braços. Ela revirou os olhos. Outro? Achei que esse tipo de coisa fosse só de vez em quando. Faz parte do acordo. Eu sei, suspirou. Mas estou começando a achar que você só quer me torturar. Mário sorriu de canto. Talvez um pouco.
Na noite seguinte, Kate estava se arrumando quando Mário apareceu na porta do quarto. Ele a observou por um momento antes de dizer: "Você está diferente." Ela levantou uma sobrancelha. "É um elogio ou uma crítica?" "É um fato." Ela riu. "Você tem problemas em simplesmente dizer que estou bonita?" Ele deu um passo à frente, estreitando os olhos. "Você está bonita." O jeito como ele disse aquilo fez Kate sentir um frio estranho na barriga. No evento, tudo parecia seguir normalmente. Até que, no meio de uma conversa, alguém fez um comentário que tirou Kate do eixo. "Então, Kate, como é ser casada com um dos homens mais cobiçados da cidade?" Ela sentiu o olhar de todos sobre ela. Mário pegou sua mão de leve, como se quisesse acalmá-la. "Ah, é um desafio constante", disse Kate com um sorriso. "Mas eu gosto de desafios." A resposta arrancou risadas, e a conversa seguiu. Mas algo ali ficou no ar. Mais tarde, no carro, Mário quebrou o silêncio. "Você mentiu bem." Kate sorriu, mas havia algo em seu olhar. "Acho que estou pegando o jeito." O clima entre eles estava diferente. Nos dias seguintes, Kate percebeu que estava começando a reparar demais em Mário. Nos pequenos gestos, nos momentos em que ele parecia mais relaxado. Certa noite, eles estavam na varanda, conversando sobre trivialidades, quando um vento frio soprou. Kate estremeceu levemente, e antes que pudesse reagir, Mário tirou o paletó e colocou sobre seus ombros. Ela olhou para ele, surpresa. "Você está sendo gentil. Isso é raro. Não me acostumei com você reclamando do frio." Kate riu. "Você nunca se acostumou com nada, não é?" Ele desviou o olhar, pensativo. "Talvez eu esteja começando." Naquela noite, Kate se deitou na cama sentindo algo diferente, como se estivesse em um lugar onde não deveria estar. Mas antes que pudesse se perder nos próprios pensamentos, ouviu uma batida na porta. "Posso entrar?" Era Mário. Ela franziu o senho. "O que houve?" Ele hesitou um segundo antes de dizer: "Nada, só boa noite." Ela sentiu o coração acelerar, mas manteve a expressão neutra. "Boa noite, Mário." E ele foi embora. Mas algo havia mudado. Kate sentia que algo estava diferente, mas se recusava a admitir. Desde a última conversa com Mário, um silêncio carregado de significados pairava entre eles. Ela tentava se convencer de que era tudo coisa da sua cabeça. Afinal, esse casamento era um contrato, nada além disso. Naquela manhã, estava na cozinha, distraída, mexendo no celular, quando ouviu a porta da frente bater. "Mário saiu cedo hoje?" perguntou a uma das funcionárias. "Sim, senhorita." Ele parecia apressado. Kate apenas assentiu e voltou ao café, tentando ignorar o estranho incômodo no peito. Desde quando se importava com a agenda dele? Tentou ocupar o dia com outras coisas, mas não conseguiu se concentrar em nada. Quando se deu conta, já estava na porta da sala, esperando que ele voltasse. A campainha tocou. Kate abriu a porta, esperando ver Mário, mas era Carlos. "Olha só, a esposa exemplar." Ele brincou, entrando sem cerimônia. Ela forçou um sorriso e fechou a porta. "O que te traz aqui?" "Vim ver como meu amigo está se saindo no casamento mais improvável do ano." "Estamos sobrevivendo." Carlos riu. "Ah, eu não tenho dúvidas. Mas diga uma coisa, você já sabe da aposta?" Kate piscou, confusa. "Aposta?" Carlos franziu a testa. "Mário não te contou? Contou o quê?" Antes que ele pudesse responder, a porta da frente se abriu e Mário entrou. Ele parou ao ver os dois na sala. "O que está acontecendo aqui?" "Eu só estava atualizando sua esposa sobre nossa aposta." Mário lançou um olhar mortal para Carlos, mas Kate já estava em alerta. "Que aposta?" perguntou, cruzando os braços. Carlos sorriu como se tivesse acabado de soltar uma bomba e estivesse ansioso para ver a explosão. "Ah, então ela realmente não sabe." "Carlos, chega!" "Não, Mário.
Agora eu quero saber. Katy insistiu, olhando diretamente para ele. Mário suspirou, passando a mão pelo rosto. Não é nada. Apenas uma besteira. Aposta nunca é besteira, ela rebateu, apertando os punhos. Me diz a verdade, Carlos riu, se divertindo. Bem, seu marido aqui aceitou um desafio. Ele tinha que se casar em 6 meses para provar que amor é uma ilusão. Katy sentiu o sangue sumir do rosto. Ela piscou algumas vezes, tentando absorver aquela informação. Então, sua voz saiu baixa. Todo esse tempo eu fui apenas parte de um jogo? Mário hesitou. No começo, sim, mas... No começo? Ela riu sem humor. E quando exatamente você ia me contar isso? Eu ia contar. Ele tentou se aproximar, mas ela recuou. Ah, claro. No dia que o contrato expirasse, certo? Você ia me agradecer pelo serviço e me mandar embora? Carlos percebeu que tinha criado um problema real e decidiu sair de fininho. Bom, acho que já fiz meu papel aqui. Vejo vocês depois. A porta bateu atrás dele. Mário tentou falar, mas Katy ergueu a mão, impedindo. Eu não quero ouvir. Katy, por favor, me escuta. Escutar o quê? Você mentiu para mim o tempo todo. Não foi uma mentira. Ah, não? Ela soltou uma risada amarga. Ah, então o que foi? Uma omissão estratégica? Ele respirou fundo, tentando manter a calma. Eu não queria que você descobrisse desse jeito. E como você queria? Com uma carta de agradecimento? Ela passou as mãos pelo rosto, sentindo a raiva crescer. Isso nunca foi real para você, né? Kate, eu... Não importa. Ela o interrompeu. Eu já tomei minha decisão. Ela subiu as escadas, sem olhar para trás. Mário ficou parado ali, vendo-a sumir pelo corredor. E pela primeira vez em muito tempo, sentiu um medo real de perder algo que ele nem sabia que queria. Naquela noite, Kate fez suas malas. E na manhã seguinte, quando Mário acordou, ela não estava mais lá. Mário entrou na casa silenciosa e sentiu um peso estranho no peito. Era um sentimento que ele não conhecia bem, vazio. Ele olhou ao redor como se esperasse ver Kate sair de algum canto e reclamar de algo, mas sabia que isso não aconteceria. Ela tinha ido embora. Ele subiu as escadas devagar, como se estivesse empurrando um peso invisível. Quando abriu a porta do quarto dela, encontrou o espaço quase vazio. Apenas um pequeno detalhe ficou para trás. Uma caneca com a alça quebrada sobre o criado mudo. Ele pegou o objeto, sentindo os dedos esfriarem. O telefone tocou, tirando-o de seus pensamentos. Você está vivo? A voz de Carlos soou do outro lado da linha. O que você acha? Acho que você estragou tudo. Mário fechou os olhos, tentando conter a frustração. Não começa, Carlos. Você quer que eu finja que não estragou tudo? Porque acredite, você estragou. Mário não respondeu. Ele sabia que Carlos estava certo. Depois de desligar, foi para o escritório. O trabalho sempre tinha sido a solução para distrair sua mente, mas agora nem isso parecia suficiente. Os dias passaram arrastados. Ele evitava falar sobre Kate, evitava pensar nela, mas cada canto daquela casa lembrava sua presença. Uma noite, ele entrou na cozinha e encontrou uma funcionária limpando. Senhor, deveria comer algo. Não estou com fome. Ela hesitou. Sabe, antes de ir embora, Kate pediu para deixar isso na geladeira. Mário franziu a testa. O quê? A mulher abriu a geladeira e pegou um pequeno recipiente de vidro. Disse que era para o senhor. Ele pegou o pote, confuso. Quando abriu, o cheiro o atingiu de imediato. Era o prato que ela tinha feito naquela noite em que brincaram sobre sua alimentação exigente. Ele sentiu um nó na garganta que não esperava. Deixou o pote sobre o balcão e saiu da cozinha sem dizer nada. Naquela noite, ele não dormiu. Na manhã seguinte, tomou uma decisão. Saiu de casa, entrou no carro e dirigiu sem pensar muito.
Minutos depois, estava parado em frente à casa de Katy. Respirou fundo antes de bater na porta. A porta se abriu e Kate ficou surpresa ao vê-lo ali. O que você está fazendo aqui? Mário segurou a alça quebrada da caneca que trouxera consigo. Você esqueceu isso. Ela cruzou os braços. Trouxe isso até aqui por quê? Ele hesitou por um segundo. Porque eu preciso falar com você. Ela ficou em silêncio por um momento antes de dar um passo para o lado. Então entra. Ele entrou, sentindo o coração bater rápido. Afinal, essa era a última chance que tinha. Mário entrou na casa de Katy e percebeu que tudo ali era completamente diferente do ambiente onde vivia. O lugar tinha cor, calor, vida. Nada ali parecia frio ou calculado como sua mansão. Katy fechou a porta e cruzou os braços. Fala logo. Ele segurou a caneca com a alça quebrada, girando-a entre os dedos. Você esqueceu isso. Ela soltou uma risada curta, sem humor. Você veio até aqui por causa de uma caneca velha? Mário respirou fundo, ajeitando a postura. Não. Ela esperou, impaciente. Então, ele levantou os olhos e a encarou. Eu estraguei tudo. Kate ergueu as sobrancelhas. Descobriu isso sozinho? Ele fechou os olhos por um instante antes de continuar. No começo, sim, era uma aposta, mas algo mudou. Você mudou tudo. Ela cruzou os braços, defensiva. Você esperava que eu acreditasse em você depois de ter mentido para mim esse tempo todo? Mário deu um passo à frente. Eu não esperava me apaixonar por você, Katy. Mas aconteceu. O silêncio tomou conta da sala. Ela piscou, como se não acreditasse no que acabara de ouvir. O quê? Eu te amo. E isso não faz parte de nenhuma aposta. Kate desviou o olhar, claramente abalada. Você mentiu para mim. Eu acreditei que, de alguma forma, isso entre nós era real. Mário passou as mãos pelo cabelo, frustrado consigo mesmo. Eu sei. E eu fui um idiota. Eu achei que soubesse tudo sobre controle e lógica. Mas você me fez perceber que eu estava errado. Kate permaneceu imóvel, encarando-o como se tentasse decidir se deveria acreditar nele ou não. Você me fez querer algo que dinheiro nenhum pode comprar. Ele continuou, a voz mais baixa agora. Eu só percebi isso tarde demais. Ela respirou fundo, fechando os olhos por um instante. Mário, eu não sei se consigo confiar em você de novo. Ele deu mais um passo à frente, diminuindo a distância entre eles. Eu não te culpo por isso. Mas estou disposto a passar o tempo que for preciso, provando que isso aqui, ele apontou para os dois, é real. Kate segurou o olhar dele por um momento. Você faria isso? Sim, ele disse sem hesitar. Ela desviou o olhar para o chão, mexendo os dedos nervosamente. Por quê? Mário sorriu de leve. Porque eu nunca lutei por nada na minha vida. Sempre tive tudo ao meu alcance. Mas você não é algo que eu posso comprar. Você é a primeira coisa que realmente importa para mim. Kate abriu a boca, mas fechou logo em seguida. Eu preciso de tempo, ela disse enfim. Tudo bem, ele assentiu. Eu te dou o tempo que for. Ela respirou fundo antes de perguntar. Você não vai desistir? Ele sorriu de canto. Nunca. Por um longo instante eles apenas se olharam. Então, sem dizer mais nada, Katy deu um passo para frente e encostou a testa na dele. Mário fechou os olhos, aproveitando o momento. Ela ainda não estava pronta para dizer as palavras que ele queria ouvir. Mas pela primeira vez, não o empurrou para longe. E isso já era um começo. Agora não havia mais apostas, apenas eles.